Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Draco House. O DracoCast, o seu podcast a respeito do exercício físico, a respeito de comportamento e tudo aquilo que o exercício físico engloba e pode trazer de benefício. Esse é o nosso terceiro episódio e eu tô aqui com um convidado muito especial, que é meu aluno, meu amigo há muito tempo. Eu tô aqui com o Vitor Brandi. Vitor, seja bem-vindo, muito obrigado pelo tempo, muito obrigado pela oportunidade de conversar com você. Eu gostaria que primeiro você falasse o seu nome, né, que eu já falei, você deixasse que as pessoas te conhecessem um pouquinho melhor e você falasse qual é o teu movimento predileto no cross. Legal, boa pergunta. Davi, primeiro obrigado pelo convite, cara, um prazer estar contigo. Amizade de longa data aí já, né, além de ser o meu coach, o que, né, monta todos os meus treinos, mas o meu nome é Vitor. Eu tenho hoje, né, no ano de hoje, 2022, 34 anos, até brincar 33, mas 34 fiz agora há pouco. Eu sou um cara apaixonado pela vida, cara, eu sou um cara feliz com o que eu faço hoje. Eu sou um cara cristão, eu sou um cara que eu amo me conectar às pessoas, ajudar as pessoas. Eu tenho duas meninas lindas, a Manu e a Livinha, que é minha esposa e filha. E tem o Bibo também, que é o cachorrinho, que se eu deixar de fora, cara, e a Manu ouvir esse podcast, ela me mata daí já, né? E além disso, acho que o Vitor, eu já fui atleta de alguns esportes diferentes desde pequeno, então eu tenho uma longa caminhada no esporte. Fui atleta de natação, fui atleta de luta e hoje estou me aventurando no cross, aí já é uma longa data aí já. Além disso, falando do meio profissional, eu tenho uma empresa hoje, vão fazer quase 7 anos, e a empresa hoje é voltada para a área de treinamento de equipes e liderança, onde a gente treina equipes de atendimento, de vendas e de liderança, a desenvolver um padrão de atendimento de excelência, uma melhor experiência para o seu cliente, com a entrega do produto ou serviço de cada um. A gente dá consultoria hoje na área também de experiência do cliente e palestra. E além dos 7 anos de empresa, durante 10 anos eu já atuei no mercado, então soma aí uns 16 para 17 anos de atuação. E o meu movimento favorito no cross, cara, é uma excelente pergunta, mas eu vou voltar para a minha área, que foi minha base, que eu iniciei no cross, foi a ginástica, então o meu movimento favorito no CrossFit, acredito que é o Bar Muscle Up. É onde eu me sinto mais em casa. Legal. Eu ia te perguntar justamente sobre a tua história no esporte, né? Eu gosto de saber como é que você chegou até o cross. Eu ia te perguntar se você tinha o costume, né? Eu já sabia, mas as pessoas que estão assistindo e estão ouvindo, elas não te conhecem. Eu ia te perguntar como foi a sua história com o esporte, quando você começou. E eu gostaria que você contasse um pouquinho como é que foi que você, primeiro, qual foi o teu primeiro esporte, como você fez, o que fez você chegar nesse esporte, né? Por que você foi praticar esse esporte, e a história da importância do esporte na tua vida. E depois eu quero que você conte como que você chegou no CrossFit. Tá, legal. Acho que tudo começou na minha mãe e no meu pai ainda, né? O meu pai sempre foi um cara muito ativo, sempre gostou de esporte desde pequeno. E o meu pai e minha mãe, quando eu era lá pequenininho, me incentivaram e me colocaram na natação. O primeiro esporte, acredito que para desenvolver, né, a criança, capacidade pulmonar, enfim, acho que o todo, né? E aí eu iniciei na natação, muito pequeno, e aí fiquei esses 9 anos na natação. Só que daí, ao mesmo tempo que eu também era da natação, eu jogava bola, né? Coisa de moleque, jogar bola na pracinha, jogar bola na rua, no colégio. E aí fiquei 9 anos na natação, participei de algumas competições na natação na época, fui me desenvolvendo, fui me destacando. Isso quando eu morava no Rio de Janeiro ainda, no Clube do Flamengo. Fui convidado para ir para a equipe, fui federado daí no Flamengo, aí fui competindo, cara, tive várias histórias. Depois da natação, eu tive um ano quase que eu joguei voleibol pelo Flamengo, eu nem comentei isso com ninguém, então eu joguei voleibol, mas depois acabei saindo. E aí entrei na luta, comecei no judô, daí aí fiz judô, depois fiz jiu-jitsu, fiz muay thai, fiz boxe, fiz kickbox, passei um pouquinho aí também. A gente se conheceu inclusive, né, lá numa academia de luta há muito tempo atrás. E aí depois da luta, cara, tem um amigo meu que ele inclusive ele também é praticante de CrossFit e ele sempre me desafiava, perguntava assim, cara, por que você não entra no cross? Por que você não entra no cross? E eu levava uma objeção que acredito que muita gente ouve muito no cross. E eu falava essa, eu falava assim, cara, você é louco, eu vou pro CrossFit, tá maluco, cara, eu vou me machucar, vou me arrebentar todo. Aí ele falava pra mim, cara, como assim tu vai se machucar? Tu faz luta, tu leva soco na cara, bicho, tu leva chute na costela, tu acha que tu vai se machucar no CrossFit? Então, como é que eu vou ficar de ponta cabeça, cara? Isso é coisa de louco isso daí.
E aí eu levava essa objeção como muita gente leva no mercado, né? E aí até que um dia eu pude entender de que acredito que tudo na vida para eu crescer, para eu me superar, eu preciso me desafiar. E eu sabia que tinha um profissional me acompanhando ali, ia ter uma pessoa, um especialista me acompanhando. Então eu não ia ser desculpa a palavra, um inconsequente de, vou fazer sem ninguém, né? Eu busquei um profissional. Falei, cara, quero fazer uma aula de cross contigo, falei pra ele. Ele, vambora. E eu confesso que a primeira vez que eu fui, eu fiquei meio com medo, assim, eu falei, cara, eu vou machucar isso. E foi sensacional, foi uma quebra de paradigma, né? E aí, desde lá, assim, eu comecei a me apaixonar no cross e eu confesso que eu larguei todos os outros esportes que eu fazia e só tô no crossfit até hoje. E aí, o cross, o paralelo que você me perguntou, né, que eu faço hoje com o meu trabalho, você perguntou com a minha vida? A importância não só do cross, mas do esporte, né? Lógico que a gente sempre vai tentar puxar pro cross, é um podcast de um box de cross, mas eu gostaria que você falasse da importância do exercício físico, né? Eu gosto muito de destacar isso porque as pessoas que estiverem ouvindo, quero que elas entendam que a importância do esporte, do exercício físico e dessa prática no cotidiano, independente da prática que você escolhe, né, a prática que você consegue colocar ali, que você consegue ter disciplina, que você consegue ter consistência, que hoje para você é o cross. Mas eu gostaria que você fizesse um link da importância que o esporte teve desde a tua formação, né? Você falou que começou na natação. A natação é um esporte que exige muita disciplina e é um esporte que você está sempre no mesmo ambiente. Então o que você enxerga quando você está treinando natação? Lajota. Né? Como é que você faz para você conseguir continuar motivado olhando só a lajota no ambiente aquático, né? Porque assim, a gente tem muita questão do esporte como uma diversão, mas essa diversão não existe quando você está no meio profissional. Você falou que você competiu. E independente da idade com que você compete, você precisa ter uma rotina de treino. E essa rotina vai te moldando. E eu gostaria que você dissesse como é que isso moldou o Vitor de hoje. Né? O Vitor que é empreendedor, o Vitor que foi funcionário, que passou por todos esses aspectos e de que forma que o esporte fez com que você se tornasse mais organizado, fez com que você se tornasse um cara mais comunicativo, porque a gente sabe que dentro do esporte tem todos esses aspectos. Quando você nadava, mesmo que a natação seja um esporte individual e que você está dentro de uma piscina, você tem os teus colegas de treino. E aí você foi para a luta. E a luta é um esporte em que você está corpo a corpo. Você quer bater em alguém. Como é que você desenvolve amizade com quem você estava trocando soco há 5 minutos atrás? Sim. E quem pratica a luta sabe disso. Você tá trocando soco com o cara, soco e chute, e aí termina, você abraça o cara, você senta do lado dele no tatame e vocês começam a dar risada, né? Então eu também venho da luta, eu sei como que é essa rotina e são amigos que eu tenho até hoje de pessoas que eu levei soco na cara e dei soco na cara também, né? E como você consegue trazer isso hoje para a tua prática profissional e principalmente para a tua prática de vida mesmo, né? Que o Vitor é o Vitor profissional, o Vitor é o Vitor atleta, né? Pô, legal. Acredito que é uma linha de pensamento que a gente pode ir bem longe nela, né? Mas eu vou tentar trazer alguns aspectos para mim muito importantes. O esporte em si, como você falou, ele me ensinou desde o início disciplina. E acho que disciplina é um dos maiores desafios hoje de qualquer profissional de qualquer área. E o esporte traz muito a disciplina. Só que daí eu vou fazer um outro paralelo. Eu aprendi durante essa minha jornada, até o dia de hoje, no caso, de que tudo que eu quero ter sucesso na minha vida, eu preciso ter 100% de fidelidade ao que eu faço. O porquê disso? Eu dou um grande exemplo. Se eu for 95% fiel a algo, eu vou ter êxito, mas talvez não o que eu quero. Se eu for 99%, eu vou ter sucesso, mas talvez não onde eu quero. Agora, se eu for 100% fiel àquilo, a chance de eu ter sucesso, de ter êxito, de aprender e me desenvolver é muito maior. E assim como no esporte, assim como numa empresa, assim como na minha vida pessoal, eu entendi que eu preciso ter a disciplina que o esporte me ensina desde pequeno, se eu quero ter sucesso naquele esporte. Na minha vida profissional, se eu quero ser um profissional em destaque, eu preciso ter disciplina para eu poder ser um profissional em destaque. E o esporte, além da disciplina, ele me ensina muito a ter resiliência, ele me ensina muito a entender e aceitar o processo, até porque a gente vive hoje numa geração de que é tudo muito rápido, de que quer chegar muito rápido nos seus objetivos e todo caminho que te leva muito rápido a algo tem alguma coisa errado. E aí entra num outro ponto. O esporte me ensina de que é um processo. Quando eu entrei na natação, eu não sabia nadar borboleta, por exemplo, não sabia nadar peito. Eu tinha que ir aprendendo. Quando eu entrei no cross, eu não sabia fazer um clean. Eu tinha que ir aprendendo, são fases.
Quando eu entrei na minha carreira profissional, eu não sabia entregar um atendimento de excelência. Eu vou aprendendo. O esporte, então, me ensinou disciplina e me ensina disciplina. Ele me ensina processo e de que o processo é importante. O esporte me ensina autossuperação. Ele me ensina que, muito além das pessoas que eu vou ter em volta torcendo por mim, trabalhando comigo, me desenvolvendo os profissionais, ele me ensina de que eu preciso fazer minha parte também. Não simplesmente, eu tenho um excelente profissional, putz, eu estou no esporte que eu amo, e aí? Então eu acredito que o esporte ele me dá disciplina, ele me ensina processo, ele me ensina autossuperação. O esporte ele libera endorfina, né? Como é que se diz? É um hormônio que vai trazer o bom humor, né? Um hormônio do bom humor. O esporte, mesmo que no momento de treino eu vá gastar energia, mas é incrível, daí fisiologicamente eu não sei explicar, mas ele me dá energia para eu poder fazer outras coisas ainda mais. O esporte, ele sempre me ensinou e o esporte me dá amigos, que é uma coisa muito importante. Ninguém vai a um lugar tão longe sozinho, sempre vai ter que ter pessoas nesse caminho. E o esporte me dá amigos, como me deu você lá atrás como amigo, e até hoje a gente tem essa amizade. Então o esporte me dá amigos também. E eu vejo, cara, o esporte assim, ele faz parte da minha rotina, ele faz parte de mim. E além disso, entra o último ponto. O esporte ele traz saúde. A gente vive num mundo hoje, se eu fosse falar desde ramo alimentício, que a gente vê muitos alimentos processados, entraria numa linha. Se eu fosse falar hoje de um mundo altamente depressivo e ansioso, eu poderia entrar em outra linha. Se eu fosse falar num mundo hoje onde as pessoas não sabem nem o que querem, eu entraria em outra linha. Mas o esporte, ele me traz saúde para o meu corpo, né? As pessoas muitas vezes pensam, mas você faz o esporte só por causa de estética. Não. Além de eu querer ter uma estética bonita, apresentável, de me cuidar, que isso é normal do ser humano, mas eu quero ter uma longevidade. Eu quero viver até meus 80, até meus 90, até meus 100 anos. E eu sei que o esporte me dá essa possibilidade de cuidar da minha saúde, que muitas vezes não é a que eu vejo. Porque o meu bíceps, a minha coxa, o meu peitoral, eu estou vendo, eu enxergo no espelho. Mas os meus órgãos, a minha saúde interna, eu não enxergo isso. Então o esporte me dá saúde também. Não sei se eu te respondi. Respondeu, eu acho muito legal você ter citado o exemplo da aparência, depois eu vou te perguntar sobre isso, né? Que muitas vezes nós temos um preconceito muito grande. Você só pratica esporte, você faz o cross, se preocupa muito com a casca, mas como é que está o teu interior? Mas a gente não leva em consideração que o teu corpo exterior é um reflexo do que acontece no teu interior. Pessoas muito depressivas, pessoas muito preocupadas, pessoas que desanimam muito fácil, elas não conseguem exibir isso, né? Você percebe na postura das pessoas, a gente vai falar muito sobre isso. Mas antes eu gostaria de saber como é que foi que o Vitor foi parar na área de atendimento, né? Eu gostaria de saber como que você teve a ideia que é um campo muito difícil de você trabalhar. Como é que você vai falar para as pessoas, porque atendimento é comportamento. O atendimento, em primeiro lugar, é a maneira como eu me comporto quando o meu aluno vem até aqui. Porque eu falo, né, com os meus professores, eu falo, quando você está atendendo, independente de você não trabalhar em uma loja, independente de você não trabalhar com um produto que as pessoas conseguem ver e tocar, né? Por exemplo, quando eu chego aqui, eu quero vender esse equipamento para você. Você consegue ver, você consegue tocar e você consegue perceber, ele é preto tal e custa tanto. Mas quando a gente está vendendo uma aula, né, a gente não se dá conta que é um processo de venda também, né? E essa venda, o nosso comportamento vai refletir diretamente nisso. E eu gostaria de saber como é que foi que o Vitor desenvolveu a empresa, como é que o Vitor teve a ideia de, eu vou trabalhar com as pessoas no atendimento. E muitas vezes as pessoas tratam o atendimento, o que você tem de diferencial na tua empresa? Um bom atendimento. Mas será que o bom atendimento é um diferencial ou é uma obrigação tua? Né? Como foi que você desenvolveu a ideia da VIP, né, que é o nome da tua empresa, e como foi que você começou, porque você falou que é um processo, né? Você foi melhorando todos os processos, porque você precisa entregar, nós fizemos aqui no Box 2 vezes. Por que a gente fez 2 vezes se da primeira vez você já ensinou tudo pra gente? Né? Como que você faz para você manter essa tua roda do atendimento e essa tua roda da excelência girando? Como é que você foi parar nesse meio do atendimento e por quê? Legal. Baita pergunta. Eu vou começar te dando uma frase primeiro que eu gosto de trazer nos treinamentos, eu gosto de trazer para os meus clientes, gosto de trazer na vida para mim, que é uma frase muito conhecida, que é: ninguém sabe tanto que não tem algo a aprender, e ninguém sabe tão pouco que não tem algo a ensinar. Então eu acredito que todos nós vivemos em um processo, vivemos em uma jornada onde a gente sempre tem algo a aprender e algo a ensinar a alguém. E tudo isso começou
há 16 para 17 anos atrás, quando eu iniciei minha jornada profissional, e aí eu te falei do processo, da disciplina, de tudo isso. Eu, antes de abrir empresa, eu trabalhei durante 10 anos no mercado de trabalho como carteira assinado, vou se falar dessa forma, né? CLT. CLT. E durante esses 10 anos eu trabalhei de atendedor de call center, eu trabalhei de consultor de vendas, de vendedor, supervisor, gerente de vendas até gestor de uma empresa. Estou bem afunilando esse caminho, 10 anos. E nesses 10 anos eu passei em empresa brasileira, empresa de cultura alemã e empresa de cultura americana. 3 culturas completamente diferentes, entregas, cobranças, resultados, disciplinas completamente diferentes que são exigidas de você. E durante esses 10 anos, eu e as pessoas que estavam comigo, a minha equipe, as pessoas ao meu redor, a gente sempre conseguiu entregar grandes resultados. Resultados financeiros, resultados como um todo de um negócio, de uma empresa. E chegou um ponto da minha jornada que eu entendi que eu gostaria de ajudar mais pessoas ao redor do mundo. Mas se eu permanecesse na empresa que eu estava, que era uma empresa estável, uma empresa que me pagava super bem, viajava por tudo que é lugar, tinha, enfim, todos os benefícios e gerava toda a segurança que todo mundo busca. E chegou um ponto de que eu não estava mais feliz ali. Eu amava as pessoas, a minha equipe, a galera ali, tudo, fornecedores, clientes, mas eu falei, cara, eu preciso ajudar mais gente, porque eu acredito que todo mundo tem uma luz no mundo a se entregar para o mundo. Ah, mas por que uns brilham mais, outros brilham menos? Talvez por escolhas. Escolhas de caminho, né? E isso não me coloca pior ou melhor do que ninguém. Por isso eu quis usar aquela frase no início. E aí foi onde eu decidi abrir mão de onde eu estava, dessa jornada de 10 anos, e decidi abrir um negócio. Decidi abrir um negócio porque eu entendi durante esses 10 anos de que muito além de ter um bom produto ou um bom serviço, a maneira de eu me relacionar com as pessoas é o sucesso ou a ruína de uma empresa. E aí eu parei para pensar e falei, cara, mas se é o sucesso ou a ruína, tudo isso volta. E eu parei para olhar e falei, mas qual foi o meu sucesso, meu e da minha equipe? Foi a maneira de eu entregar uma excelência para o meu cliente, de eu gerar realmente a experiência uau, que chamam, ou a experiência de excelência para um cliente. E aí foi onde eu decidi e desenhei desde o zero um modelo de treinamento voltado então para equipes de atendimento, de vendas e de liderança, a consultoria, aprimorar processos ou criar processos existentes voltado para a área de experiência do cliente, mas nunca esquecendo, as pessoas sempre vão ser a parte mais importante de qualquer negócio. E aí, a gente desenvolve padrões de atendimento de excelência. Inclusive, você comentou, né, você já foi cliente meu 2 vezes nesse processo de treinamento, e foi legal a tua pergunta, porque assim, tá, mas você fez uma, por que você vai fazer a segunda? Entra no ponto que eu falei lá no início. Eu, da mesma forma que eu treino pessoas, eu também sou treinado. Então eu também passo num processo de reciclagem a todo tempo. A gente vive num mundo onde de rápida informação, de diferentes conteúdos, o consumidor vem se tornando muito diferente cada vez mais, a forma de consumo, e eu venho me capacitando, eu faço muita certificação, eu busco conteúdos novos, eu desenvolvo novas ferramentas, eu tenho que acompanhar o mercado ou estar à frente do mercado como ele está caminhando. E aí vem surgindo novos conteúdos e aí é o que eu trago para os treinamentos. Você fez alguns, por exemplo, etapas e modelos do treinamento lá atrás, agora você faz outros, agora já tem outros completamente novo, porém a essência de pessoas nunca sai. Inclusive, a gente tem visto assim no mercado, muitas empresas sempre se preocupam, putz, mas meu produto não é de qualidade, mas eu perco para minha concorrência, mas isso... Existe uma pesquisa que se repete todo ano na área de atendimento de excelência e todo ano é o mesmo número. Empresas, equipes hoje perdem clientes por conta de mau atendimento. Não por conta de produto ou por conta de concorrência. E aí entra o nosso desafio. Se capacitar cada vez mais para entender de pessoas, para, por exemplo, quando o Davi chegar numa aula de cross, você saber lidar com pessoas diferentes, comportamentos diferentes, você vai ter que usar maneira de expressar diferente, seja para ser simples, mas para conectar a todos, de apresentar um movimento com que as pessoas comprem esse movimento para elas realmente fazerem aquele movimento. Então o atendimento como um todo, ele é muito além só de algo tangível, no caso de um produto, né? O atendimento ele tem que ser uma cultura. E quando a gente fala de atendimento de excelência, só para eu concluir que eu quero te passar, existem 3 pontos importantes que todo mundo tem que lembrar quando a gente fala de atendimento de excelência. Pessoas, processos e cenário. O atendimento de excelência é esses 3 pilares.
As pessoas têm que estar preparadas, os processos têm que estar alinhados e o cenário tem que estar pronto para o cliente. E isso é atendimento de excelência, quando a gente junta os 3 pilares em um só. Legal demais você ter terminado, né, essa tua fala com esses 3 exemplos, né, com esses 3 cenários, né, que são as pessoas, é o cenário que você traz. E eu sei que você tem outros clientes que são box de cross, e aqui é o podcast da Draco House. Então eu gostaria que você falasse, por exemplo, quando a gente fala em profissional de educação física, quando a gente fala em uma academia, em um box de cross, um estúdio, enfim, a gente está falando de um ambiente que tem pouquíssima formalidade. Nós não temos muita formalidade na maneira como a gente se veste, né? Quem está assistindo pelo YouTube está vendo que eu estou de camisa, mas eu estou em um ambiente diferente, não estou em um ambiente de aula. Eu estou em um ambiente que praticamente é uma entrevista, um bate-papo com você. Então eu trago essa informação na minha vestimenta, né? Que eu não estou agora no meu ambiente de aula, mas eu estou em um ambiente mais formal. Agora sim. Mas como que você traz todos esses aspectos desses processos, da importância do processo, da importância da pessoa, como é que eu vou atender o meu cliente num ambiente que é informal. Só que as pessoas às vezes confundem informalidade com falta de seriedade. E é isso eu falo muito. Esse aqui é o meu trabalho. A maneira como eu monto os meus treinos é muito sério. A maneira como eu atendo os meus alunos é muito séria. Por quê? Eu posso, né? Todo mundo fala, né? Você mesmo falou, eu tinha medo do cross de me lesionar. Como que eu faço para não lesionar o meu aluno? Entendendo que o meu trabalho é muito sério, apesar de não existir uma formalidade. Quando, por exemplo, eu sei que você também atende escritórios de advocacia. Quando você vai em um escritório de advocacia, você vai ver homens engravatados, né, de terno e gravata. Porque a prática profissional exige isso, essa formalidade muito maior. E a nossa prática profissional não exige essa mesma formalidade. Por exemplo, você vai chegar em um box de cross, você vai ver lá o coach de terno e gravata. Vai ser ridículo, né? Você vai olhar e falar, tá, cara, mas como é que você vai me mostrar os movimentos de terno e gravata? E eu preciso trazer essa seriedade independente da forma informal como eu me visto. E eu quero que você fale que informal não é relaxado. Né? Eu me visto de maneira informal, mas a minha barba está sempre feita. Eu me visto de maneira informal, mas o meu cabelo está sempre cortado da maneira como eu gosto de arrumar ele. Eu me visto de maneira informal, mas a minha camiseta está limpa, o meu short está limpo. Como que você fez para você enfrentar esse preconceito que existe dentro da educação física, né? Que existe um preconceito sobre isso, sobre a criação de processos, né? As coisas acontecem aqui dentro de uma forma muito natural. E a gente entendeu que havia necessidade para chegar no ponto em que a gente quer chegar, no ponto em que ainda a gente vai chegar, que a gente precisava ter a criação de processos, que a gente precisava ter o treinamento das pessoas e fazer com que essas pessoas entendam que o atendimento que você entrega começa desde a hora que o teu aluno entra, né? Isso para qualquer empresa. O teu atendimento com a gente começa quando eu olho para você e vejo a tua postura. E eu quero que você me dê exemplos de o quanto a postura, a linguagem corporal, né, a forma como você está se vendendo importa. E como você faz para introduzir isso dentro do ambiente da academia. Legal. Né? Tá, legal. Tem um ponto, de novo, que a gente fala que o sucesso deixa rastros, né? E a diferença de uma empresa de advocacia, de uma box de crossfit, de um time de futebol ou de uma multinacional do setor de aço, o que vai mudar é só a adaptação do processo. Mas se for ver, o processo é o mesmo. O processo principal é para o cliente ter uma melhor experiência ao se deparar com a compra do teu produto ou do teu serviço. A gente fala, putz, então é tudo parecido, só vai se adequar ao cenário, vai se adequar ao segmento. E foi legal tua pergunta, porque eu trago uma linha que eu utilizo muito no treinamento. Eu vou dar o nosso exemplo, né? A gente é brother, a gente é amigo, né? A gente dá risada, fala besteira, brinca. Porém, no momento que o Vitor vem para fazer a aula do Davi, o Davi continua sendo meu amigo, mas o Davi é o coach naquele momento. Ele é o profissional, ele está exercendo a sua função. Por exemplo, é uma aula informal, então tem um bate-papo, o tipo de linguagem é diferente, até para se adequar com o público. E isso é algo muito importante, porque bons comunicadores, eles se adequam de uma maneira simples, com que todos possam entender o que ele está passando. Se você trouxesse numa aula de cross uma linguagem muito técnica, pode ser que as pessoas ficassem boiando e falassem, não entendi nada que o Davi falou. Mas você traz a técnica de uma forma simples, com que o teu cliente consiga entender e comprar isso. Isso faz parte da tua excelência. E aí que eu te dei o meu exemplo o Vitor está numa aula do Davi e eu estou atrapalhando tua aula, seja com conversa, batendo barra no momento que não é para bater, ou enfim, eu estou de alguma forma bagunçando a tua aula. Naquele momento você é meu amigo, mas você é meu coach. Então você tem que ter a postura como você falou. Mesmo na informalidade, fala, Vitor, eu gostaria que você prestasse atenção, por favor, porque você está atrapalhando os outros alunos.
Você não foi ríspido, você não foi mal educado, você está num ambiente informal, mas você me trouxe uma realidade assim, agora é um momento sério que a gente está fazendo. E eu trago muito isso, essa fala para ti, porque eu faço isso no meu treinamento. Eu, durante toda essa passagem, por exemplo, em boxe de CrossFit, eu acabo pegando muitos colegas, muitos amigos que participam desse processo de atendimento de excelência, desses treinamentos. E aí, muitas vezes, no meio, acaba se confundindo. Então, sai uma brincadeira, começa a sair da linha que a gente está desenhando. Eu falo, galera, eu preciso que todo mundo preste atenção, porque senão eu não consigo continuar com vocês. É uma forma de eu amar eles, mas de uma forma assim, galera, eu estou trabalhando. Não é o Vitor agora que estava treinando com vocês. Eu tenho um compromisso de entregar resultado. Então eu acredito que isso no ambiente informal a gente acaba tendo que trazer muito. E o que você falou, ali achei bem interessante, a gente sempre bateu um papo sobre isso, sobre o bigode alinhado, sobre a barba, sobre o cabelo, sobre a camiseta. A gente vive num mundo capitalista. E, infelizmente, as pessoas compram com os olhos. O primeiro ponto de venda é o que eu vejo, muito antes de eu me conectar e de conhecer a pessoa. Então é o que eu cito. Se você passar na rua e ver um outdoor, por exemplo, né? Tem aquele outdoor grandão de uma hamburgueria, e tá aquele hambúrguer feio, todo caindo aos pedaços, o outdoor caindo, você não tem vontade de comprar aquilo. Agora, se você vê um outdoor bonito, o hambúrguer lá, fumacinha e tal, você fala, cara, que delícia, eu preciso disso, preciso comprar. A gente compra com os olhos. Quando eu entro numa box de CrossFit, eu vejo o meu coach, eu vou comprar ele com os olhos, porque é o primeiro ponto de venda que se tem. Aí entra na importância de a gente estar com a camiseta alinhada, o cabelo arrumado, a barba, as mulheres com uma maquiagem simples, não precisa ser aquela maquiagem de festa. Pô, Vitor, mas você está falando dessa forma por quê? Porque nós compramos assim, o consumidor compra assim, a gente compra com os olhos em primeiro ponto. Então o atendimento ele acaba englobando muitas coisas, seja o que eu vejo, seja a maneira com que é passada uma mensagem, e eu acredito que o próprio, falando do educador físico, ele tem muito esse desafio de, além de entender isso, ele entender também que uma box de CrossFit, uma empresa desse ramo, precisa ter os processos, como você buscou fazer aqui, né? Precisa ter os processos alinhados, porque muito além de ser uma informalidade, uma coisa gostosa, divertida, um momento, talvez, um momento mais legal da pessoa no dia dela, muitas vezes é o que acontece, mas é uma empresa que precisa ter resultado, que precisa ter processo, que precisa gerar uma experiência no cliente, seja para gerar retenção ou para trazer novos clientes aqui para o teu próprio ambiente. Show de bola. Você falou, né, sobre a dificuldade que você tem em alguns boxes de CrossFit. E são coisas que a gente vai passar em qualquer ambiente de treino, né? O ambiente de treino ele é um ambiente muito leve. Por quê? Né? Apesar desse ser o meu ambiente de trabalho, onde eu trago essa seriedade, e eu tento trazer essa seriedade com o aspecto pessoal do Davi, né? As pessoas que fazem a minha aula sabem que eu faço brincadeira, sabem que eu tento trazer uma leveza para isso. E muitas vezes as pessoas confundem, né? Ah, esse é um momento de descontração. E realmente, eu quero que o teu treino seja o teu momento de descontração. Mas eu preciso trazer para você que é o teu momento de descontração, mas é o meu momento de trabalho. Perfeito. Então, é um aspecto que você precisa treinar, né? Eu digo, tudo que a gente faz é treino, tudo. Como que você começa a acordar mais cedo? Você começa a acordar mais cedo e você vai treinando a acordar cada vez mais cedo. E lógico, o treino, ele exige dosagem, né? Você não vai começar, você acorda às 10 da manhã, você não vai começar acordando às 5 da manhã direto. Começa acordando às 9h30 e você vai dosando tudo isso. Da mesma forma como você falou do treinamento de natação, você vai aprendendo as coisas e você gera um processo. E o atendimento é a mesma coisa. Eu achei muito legal que você falou que apesar de você amar as pessoas que você atende, você precisa corrigir. E quem ama corrige, você é pai, assim como eu sou pai. E às vezes você vai corrigir justamente porque você ama. Você vai falar para a Livinha, Livinha, eu amo você. Não faz desse jeito porque o teu pai já sofreu com isso. E eu quero que você não sofra como eu sofri, eu estou tentando te ensinar e eu vou te ensinar com muito amor. Porque uma coisa que eu ouvi do meu pai, você provavelmente ouviu, a vida não te ensina com tanto carinho quanto os teus pais te ensinam, né? A vida geralmente ela te ensina da maneira mais difícil. Com base em tudo que você falou, eu gostaria que você trouxesse um link a respeito da estética. A gente sabe que é um assunto muito polêmico, né? A gente fala sobre beleza, a gente vai falar sobre padrão de beleza. Eu não quero que você fale de um padrão de beleza. Eu quero que você fale, por exemplo, você falou que o exercício físico te ajuda a manter a tua rotina. E uma vez eu ouvi uma fala do Paulo Musi que pergunta pra ele, pô, cara, você é médico, você treina o dia todo e você treina às 5 da manhã. Como é que você faz tudo isso? Ele fala, não, eu faço porque eu treino, eu não treino porque eu faço.
E o treino, ele vai te trazer justamente esse aspecto de vitalidade. Uma pessoa que treina, ela tem uma postura melhor. Se a pessoa tem uma postura melhor, ela vai ter uma confiança que exala, né? Você consegue ver uma pessoa que ela tem uma confiança muito grande, uma pessoa que tem uma insegurança muito grande pela postura dela, pela forma como ela está se portando. Uma pessoa assim é uma pessoa insegura, é uma pessoa introspectiva, né? Não é retrospectiva, é introspectiva. E você olha aqui, quando o Vitor está entrando aqui no box, quem treina aqui e vê o Vitor entrando, que o Vitor está sempre com o peito apontando para fora e com o queixo alto. A mesma coisa acontece com o Ronaldo, a mesma coisa acontece com o Davi. Nós somos pessoas que a gente treina. E isso vai trazendo para nós uma confiança diferente que não pode ser confundida com arrogância. É isso aí, São perfeito. coisas completamente diferentes. E eu gostaria que você falasse a importância da aparência física. Você já falou em algumas falas tuas de maneira... Você pincelou isso, né? Breve, mas eu gostaria que você falasse especificamente da aparência, do impacto da aparência das pessoas. Eu não estou falando de você ser gordo, magro ou forte. A aparência. Você estar bem vestido, você estar apresentável de acordo com o ambiente em que você trabalha, que isso é importante a gente falar também. Por exemplo, um atendente da Chili Beans, como é que é um atendente da Chili Beans? Você já sabe. É um cara que tem bastante tatuagem, é um cara que tem piercing, é um cara que vai estar sempre de óculos, ele está vendendo óculos, ele está vendendo relógio. Esse é o perfil de um atendente da Chili Beans. Será que um atendente da Chili Beans, ele vai entregar o currículo dele em uma loja de joias, na Vivara, por exemplo? As meninas que trabalham na Vivara talvez tenham tatuagens, mas será que é no mesmo volume e no mesmo tema da galera da Chili Beans? Como que você... E agora é realmente uma dica que eu quero que você dê, conselhos que você dê pra galera, para elas se alinharem de acordo com o meio em que elas vivem, do meio que elas trabalham, elas entenderem que, ok, existe um padrão de beleza, mas esse padrão de beleza ele vai ser determinado pelo ambiente em que você está. Legal. Né? Perfeito, perfeito tua fala. Eu, Davi, durante o início da minha empresa, acredito que por volta de 3 a 4 anos de início de negócio, eu tinha um conceito ou um preconceito comigo mesmo, que eu achava que em todo lugar que eu fosse dar um treinamento, seja para uma empresa de pequeno, médio ou grande porte, porque a gente hoje dá treinamento para empresas de pequeno, médio e multinacional, inclusive, eu sempre achei que eu precisaria estar de sapato, de camisa social, de terno e uma calça social ou uma calça jeans. Eu me cobrava muito isso, porque eu pensava assim, cara, jamais eu vou chegar com um outro tipo de vestimenta. E aí chegou um ponto da minha jornada que eu entendi. Eu preciso me vestir bem, eu preciso estar bem comigo mesmo, mas eu preciso me adequar ao próprio ambiente. No meu caso, eu tenho um desafio que eu acabo pegando equipes, por exemplo, de atendimento, equipes de vendas, equipes de liderança. São públicos diferentes, maneiras de se comportar diferentes e de se vestir diferente, né? Desde arrumar o cabelo, da barba, da vestimenta, enfim. E hoje eu consegui achar uma linha que em todo treinamento, em toda empresa que eu passo, eu sempre estou com uma camiseta preta, é uma camiseta da VIP simples, uma calça jeans, um tênis e um casaco, mas eu sempre busco estar com a minha barba feita, com o meu cabelo alinhado, com o rosto lavado, com perfume, porque eu estou apresentável para trabalhar diferentes cenários. Porque, como eu falei, eu pego uma empresa pequena até uma multinacional. E eu entendi que dessa forma eu consigo atender todo tipo de público. E aí o esporte em si, ele me ajuda muito nessa parte estética que eu chamo, que é a autoconfiança que você trouxe. O primeiro ponto, para eu passar isso para o meu cliente, eu preciso ter isso. Se eu não tenho, eu nunca consigo passar. Não é? E eu não estou julgando as estéticas diferentes, como você falou, né? O cara que é forte, que é gordo, que é magro, não. Mas eu preciso estar bem comigo. Eu preciso me olhar, por exemplo, e falar, cara, eu tô bem, tô com o cabelo legal, tô com a minha barba feita, tô com o meu físico legal, tô me sentindo bem. Isso vai refletir na minha entrega, vai refletir na minha postura, no meu olhar, no meu tom de voz, na minha fala, no meu gestual, no todo. Então, quando a gente fala de estética, desde vestimenta até se sentir bem consigo mesmo, isso vai fazer parte da tua entrega, isso vai fazer parte do teu resultado, isso vai fazer parte de como você está disposto a caminhar até o topo da tua montanha. E as pessoas levam só pelo lado muito preconceitual, eu diria assim, né? Ai, tá falando de estética, tá falando disso, daquilo. Não, é muito além só de ter um físico, seja forte, magro, enfim. A estética em si ela é muito maior. E o mundo vive isso. O mundo em si a gente compra isso. A gente quer chegar num ambiente organizado, a gente quer chegar num aeroporto que tem um ambiente confortável. Eu quero ver pessoas que vão me receber dentro de um avião alinhadas. Eu não quero receber qualquer tipo, né?
de atendimento ali. E aí acho que a estética engloba o mundo da alta performance, o mundo da entrega, o mundo da excelência. Aí eu vou trazer um caso clássico para passar a palavra para você. A Disney é considerada número 1 em atendimento de excelência no mundo. Tu já pensou tu chegar na Disney e o Mickey tá com a orelha rasgada e sem um sapato? Tu falar, calma aí, aqui não é a Disney. Isso entra em estética. Sim. O Mickey tem que estar com uma boa fantasia, tem que estar arrumado, ele tem que estar perfumado. Só que por trás da fantasia tem um cara, homem ou uma mulher, enfim, que tem que estar confiante, que tem que estar bem com ele mesmo, com ela mesmo, para transparecer e passar isso. Aí entra na estética. Então a gente engloba vários fatores que se tem quando a gente fala de estética. Não sei se eu te respondi agora. Respondeu de maneira excelente. Então, olha só, para a gente finalizar, a gente está chegando ao fim do nosso tempo. Infelizmente, né, a conversa é muito gostosa, é sempre muito bom trocar essa ideia com você. Sabe que a gente bate papo sobre isso todos os dias. Se deixar, vai. Se deixar, vai, e ia durar aqui 2 horas o podcast. A gente ia sair daqui e ia continuar conversando. Eu gostaria, né, a gente tem o nosso símbolo aqui, a Draco House, o nosso símbolo é o dragão. E esse dragão, ele representa as dificuldades que nós temos. O dragão, ele é um símbolo de força, ele é um símbolo de enfrentamento e é o que a gente quer trazer para as pessoas que entram aqui no nosso box. Então o símbolo que a gente traz aqui é a superação, né? Legal. E cada pessoa tem os seus dragões e o Vitor Brandi tem os dragões dele, que são grandes, são pequenos, mas são os seus dragões. E eu gostaria que você... você não precisa falar quais são, obviamente, são coisas particulares, mas eu gostaria de saber quais são os mecanismos que você utiliza para lidar com todos esses dragões, para enfrentar isso todos os dias e de que forma que a prática esportiva regular te ajuda a enfrentar tudo isso. Legal. Eu vou iniciar com uma frase de novo, tá? Porque é o que vai me movendo que eu vou lembrando, que eu digo assim, coragem não é ausência de medo, né? Coragem é persistir apesar do medo. E muitas vezes quando eu olho e penso nos meus dragões, ou me deparo com eles no meu dia a dia, me gera medo, me gera, putz, e agora, o que eu vou fazer? E eu lembro que coragem é persistir, que eu tenho a capacidade, que eu tenho pessoas, que eu tenho ferramentas, ou que eu tenho que buscar para passar por eles. Então isso é um dos pontos que me ajuda. E fazendo um paralelo com o esporte, é o que se traz essa questão da coragem. Quando você, por exemplo, num treino, você monta uma programação que existe um processo para se chegar até lá, e eu cheguei num dia que eu preciso fazer a minha repetição máxima de um clean, por exemplo, eu sei que você me preparou num processo para eu chegar até lá. E aí você fala, Vitor, você pode botar agora 120 quilos na barra. Isso entra no dragão, aparece um dragão porque me gera medo. Sim. Mas aí me gera coragem porque eu sei que tem alguém que construiu esse processo comigo e tá falando, cara, vai, você consegue. E se eu não conseguir, tá tudo bem? A gente vai continuar o processo para chegar de novo ali. Não tem problema, mas tenta. Você só vai saber se você consegue se você tentar. E eu tô tendo um profissional do meu lado que tá me ajudando. E aí quando eu faço, pode ser que eu tenha êxito, pode ser que não. Se não, eu volto um passo atrás, construo o processo de novo para chegar. Se eu conseguir, ótimo, venci um dragão. Passo para frente, vou pro próximo agora. Até porque acredito que durante nossa jornada de vida vai existir vários dragões. Vai ser a maneira com que eu lido com cada um deles. No meu meio profissional, na minha família, nos meus treinos, em tudo na vida. E o esporte e o CrossFit em si, ele traz muito essa autossuperação, essa disciplina, essa constância, esse bem-estar, esse cuidado em si. E acredito que tudo isso reflete da maneira com que eu vou realmente enfrentar cada dragão que eu vou ver na minha vida que vai estar na minha frente. Pô, legal demais, cara. Eu fico muito feliz que você tenha trazido, né? Isso, eu acho que, como você falou no começo, ninguém sabe muito que não possa aprender e ninguém sabe tão pouco que não possa ensinar. E a ideia, né, quando a gente desenvolveu aqui para conversar com as pessoas e trazer para o podcast, quando a gente pensa em quem a gente vai trazer, a gente pensa quais são as lições que essa pessoa pode trazer, né? Todas as pessoas têm algumas lições para passar e eu acho que quem assistir e quem ouvir vai tirar muitas lições a respeito disso, não só sobre atendimento, mas sobre perseverança, sobre continuar e sobre confiar no processo. Como você disse, eu estou preparando você aqui, né, quando a gente fala de treinamento, para você aumentar cada vez mais a tua carga. Mas eu não tenho nenhuma certeza de que isso vai acontecer. Mas eu quero que, independente disso, você aproveite o processo. Porque a caminhada, ela te ensina. O dia a dia, ela te ensina. E eu acho que essa é a principal lição que a gente traz nesse episódio.
o quanto é importante respeitar o processo, seja no atendimento, seja no treinamento, porque é o dia a dia. Você tem que estar aqui todos os dias para você fazer um bom atendimento, você tem que estar aqui todos os dias para você fazer um bom treino e você tem que encontrar o motivo, você tem que encontrar o teu porquê, né? Vitor, eu agradeço de coração, cara, pelo teu tempo, né? Pela tua disponibilidade e por você ter trazido essas informações tão ricas. Eu tenho certeza que as pessoas que tiverem a oportunidade de ouvir, tiverem a oportunidade de conhecer, elas vão ser muito felizes, elas vão ficar felizes naquele momento, porque as lições que você traz, conviver com você é uma coisa muito gostosa, é muito bom ter você aqui no nosso dia a dia, aqui na Draco House, saber que você faz parte da nossa comunidade, né? A gente tenta formar uma comunidade aqui unida e é muito bom ter você, ter a Manu e ter a Livinha aqui como parte da nossa família também. Então eu gostaria que você deixasse aí as pessoas que ouviram, as pessoas que quiserem te encontrar, onde que elas te encontram para melhorar o atendimento. Galera, todo mundo precisa fazer um treinamento com a VIP. Eu vou nos lugares, eu sempre comento com a Isa isso, a Isa tá aqui e ela pode confirmar. Sempre que eu vou, eu falo, cara, o Vitor precisava entrar nessa empresa aqui, porque pelo amor de Deus, a gente passa por uma epidemia de mau atendimento. Com certeza. Né? E essa epidemia de mau atendimento, ela é gerada justamente pela epidemia que você falou que as pessoas, elas querem as coisas muito rápidas, elas querem as coisas, né, fast food. É isso aí. A gente vive a sociedade e o tempo do fast food. E eu falo, pô, como faz falta um atendimento do Vitor? Por quê? Eu fiz o treinamento. Cara, eu fico o tempo todo, é bizarro, porque eu fico o tempo todo, eu vou finalizar já, galera, calma. Mas eu fico o tempo todo pensando, quando eu tô dando aula, e às vezes eu tô com a xícara de café na mão. Quer fez eu tô ali, né? E foi, não, mesmo quando você não tá, quando você tá piora. Mas quando você não tá, um dos combinados que a gente fez, nós temos os nossos combinados, um dos combinados é o café na aula. E cara, toda vez que eu tô tomando café eu lembro, pô, cara, eu tenho que reduzir. Então eu tento encontrar os momentos certos de tomar café, porque você vai entendendo que essa preocupação vai muito além do café. Né? O problema do café eu não vou contar, porque eu espero que as pessoas te contratem para elas descobrirem o que é o combinado do café que o Davi tem. Outras pessoas vão ter os outros combinados, mas vai ser como o significado do café. E eu trago o tempo todo essa preocupação. Por quê? Às vezes a pessoa, todo mundo tem problemas. Né? Todo mundo tem problemas. Eu tenho problemas enquanto eu estou dando aula e eu tenho que deixar esses problemas de lado porque é o momento mais feliz do dia da pessoa. Quando você trabalha numa lanchonete, às vezes comer um sanduíche é o momento mais feliz da vida de uma pessoa e você consegue estragar o apetite dessa pessoa porque você tá de cara feia. Eu falo, cara, eu só queria comer um Burger King, por que será que essa moça ficou comendo de cara feia e me atendeu tão mal? Por que a pessoa que montou o meu sanduíche com o pé, né? Porque aquele sanduíche tá todo desarrumado. E aí eu fiquei muito feliz de você ser dos primeiros entrevistados, né? Porque é um tema de muita importância. O atendimento é convívio. Atendimento é convivência. Se você é uma pessoa que atende bem, você é uma pessoa que você vai ser um bom amigo, você vai ser um bom marido, você vai ser um bom pai. Porque você entendeu a importância da convivência, você entendeu a importância da entrega do teu melhor para as pessoas que te rodeiam. Então, eu quero que vocês contratem o Vitor para eu ser bem atendido no Burger King, galera. Eu quero ser bem atendido no McDonald's, por favor. Beleza? Deixa aí os seus contatos, como que as pessoas fazem para te encontrar. Legal, Davi, primeiro, super obrigado pelo convite, cara, é sempre um prazer estar contigo, seja no momento de treino ou no momento de descontração, num bate-papo. Eu fico à disposição para voltar mais vezes se precisar também para continuar um bate-papo. Queria deixar uma frase nessa tua fala que é: clientes não são interruptores, clientes são botões de volume, que é muito importante. E para me encontrar, pode me encontrar nas redes sociais, Victor Brand P, ou pode ir no canal do YouTube, Victor Brand, está meio parado, mas vai voltar. E além disso, pode me encontrar na área de treino. A gente pode se ver na área de treino. Então você vem para Draco House que a gente se encontra aqui também. Show de bola. Vitor, muito obrigado, cara. Obrigado, sempre irmão. É um prazer conversar com você. Galera, muito obrigado por ter chegado até aqui. Muito obrigado por ter acompanhado a nossa conversa até aqui. Eu espero que de alguma forma isso tenha te enriquecido, tenha te trazido algum tipo de lição que você possa carregar para a tua vida e que você se torne de alguma forma melhor com tudo isso que a gente trouxe até aqui, que foi muito bacana esse bate-papo. Então até a próxima, bons treinos, bons atendimentos. Tamo junto, galera. Até a próxima.